Graça e paz. Deu som aí, não? Acho que é o meu ouvido que está meio surdo. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pai, conduze-nos para a intimidade do refúgio secreto. Nós queremos habitar debaixo das tuas asas. E tu falas conosco esta noite, para a glória do teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós sabemos pelo caminhar deste salmo que a figura do tabernáculo, com os seus vários cômodos, ou pelo menos os 3 lugares, o átrio, o santo e o santíssimo, essas figuras estão apontando para a realidade espiritual de Cristo Jesus. No átrio nós temos o sacrifício, no santo nós temos a iluminação, a adoração e a alimentação, e no santíssimo nós temos a intimidade, a comunhão pelo sangue. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é uma figura, para mim, trazida por Moisés, porque a minha concepção é que este salmo é um salmo de Moisés. Alguns acham que é de Davi. Não importa, não muda, mas que seria uma realidade apontando para o tabernáculo. E o tabernáculo aponta para Cristo, onde nós estamos escondidos. Cristo, ele tem uma miríade de anjos que prestam serviço àqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, nós vimos isto, e vamos voltar só para dar uma olhada, em Hebreus capítulo 1, versos 13 e 14, eles têm uma função, uma designação, dada pelo Eterno, que é cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são os anjos? Eles são espíritos ministradores. Eles são seres numa dimensão além da nossa. Nós temos falado isto, que nós vivemos na 3ª dimensão, onde tudo tem comprimento, altura e largura. E nós podemos ver. Até uma ameba tem dimensão. Ela é microscópica, mas ela tem dimensão. E nós só podemos ver as coisas que estão dentro desta 3ª dimensão. Mas não existe só
até a terceira dimensão. Nós sabemos, pela matemática e pela física quântica, que tem quarta, quinta, sexta, sétima, centésima, duocentésima, tricentésima, quadrocentésima e quinquecentésima dimensões. Pelo menos é o que eles dizem. Eu não sei como é que chega a esta proporção. Mas tem outras dimensões além das nossas. E o campo da física quântica e da metafísica, eles trabalham com aquilo que está além do nosso mundo tridimensional. São Tomás de Aquino disse que nada há no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos que são as portas da percepção do conhecimento. Mas, fora disto, existem outras realidades que nós não podemos imaginar. E aí nós temos, por favor, que dê o texto. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Qual é a função dos anjos? Eles são servos a serviço dos que hão de herdar a salvação. Vocês não vão ter um anjo pregador do Evangelho. Nunca ouviram falar que um anjo pregasse o Evangelho. Vocês vão ouvir anjos fomentando pregadores para pregarem o Evangelho. É o caso, por exemplo, de Filipe, que um anjo chegou para ele e disse, e todos eles têm essa palavra, vai depressa. Anjo tem pressa. Ele diz, vai depressa ao deserto. Você encontra um anjo dizendo para Pedro, vai depressa a Cesareia. Eles não podem pregar, por uma única razão. Porque só quem pode pregar o Evangelho são testemunhas. E os anjos não são testemunhas experimentais. Eles são testemunhas oculares. Como é que aquele cântico que nós cantamos aqui, sobre as 6, aquele que foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele foi visto dos anjos, mas os anjos não são testemunhas, porque os anjos não foram atraídos a Cristo, e os anjos não foram participantes do morrer de Cristo, e os anjos, portanto, não são testemunhas da experiência. Mas eles são anjos, são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu vou contar umas histórias aqui para a gente... a Cornélia Johanna Arnaldo ten Boom, muito conhecida como Carrie ten Boom, nasceu em 1892 e morreu em 1983. Ela foi uma escritora
holandesa e que escreveu um livro chamado Refúgio Secreto. Muito interessante que nós estamos falando aquele que habita no secreto, no esconderijo, no refúgio secreto. Durante o período da guerra nazista, a família Ten Boom holandesa foi acolhedora de judeus que estavam sendo massacrados pelo nazismo. E Ten Boom, ela deu a sua vida com seus pais. O seu pai foi morto num campo de concentração, e a sua irmã também foi morta num campo de concentração. E ela esteve ali conhecendo a chamada intimidade do relacionamento com Deus. O que ela diz é tão lindo. Um incidente que aconteceu com ela, eu vou ler aqui. Entramos juntas num aterrorizante prédio. A uma mesa estavam mulheres que retiravam todos os nossos pertences. Todos nós tínhamos que nos despir completamente, dirigindo-nos depois para o aposento onde os nossos cabelos eram revistados. Perguntei a uma mulher que estava ocupada revistando os pertences dos recém-chegados se eu poderia usar o banheiro. Ela apontou para uma porta e descobri que a privada consistia apenas num buraco no chão do banheiro. Betsy é a irmã dela. Permanecia bem pertinho de mim o tempo todo. De repente eu tive uma inspiração de privada. Quando você é privado de certos sentidos, você pode ter os sentidos de Deus alertas. Tire depressa sua roupa de baixo, sussurrei-lhe. Enrolei-a com a minha e pus a trouxa num canto junto com a minha Bíblia. Ela queria preservar a sua Bíblia para o campo de concentração, para ela poder ler a Bíblia. O local estava cheio de baratas, mas não me preocupei com isso. Sentia-me maravilhosamente aliviada e feliz porque eu podia levar a minha Bíblia. Deus está se ocupando em responder às nossas orações. Betsy, sussurrei. Ele está, não precisamos sacrificar todas as nossas roupas. Podemos levar algumas. Voltamos rapidamente para a fila de mulheres que esperavam para serem despidas. Pouco mais tarde, após tomarmos nossos banhos de chuveiro e pormos nossas camisolas, vestidos de andrajos, escondi a roupa de baixo, enrolando a minha Bíblia sobre o meu vestido. Uma Bíblia, a roupa fazia uma trouxa. E ela ia botar isso debaixo do camisolão. E queria que ninguém visse. Uma Bíblia, uma trouxa de roupa, enrolando a Bíblia, botou debaixo do camisolão
E aí, ela dizia, aquilo sobressaía visivelmente sob a minha roupa, como se fosse uma barriga de gravidez. Contudo, eu orei, Senhor, faze com que os teus anjos me cerquem e que não sejam transparentes hoje, pois os guardas não devem ver-me. Senti-me perfeitamente tranquila. Calmamente passei pelas guardas. Todas foram examinadas na frente, dos lados, nas costas. Nenhuma protuberância escapava aos olhos das guardas. A mulher logo na minha frente escondera uma camisa de lã sobre o vestido. Tomaram-na dela bruscamente. Deixaram-me passar, pois não me viram. Betsy, minha irmã, logo atrás de mim, foi totalmente revistada. Mas, do lado de fora, outro perigo nos aguardava. De cada lado da porta estavam mulheres que revistavam todas uma segunda vez. Passavam a mão pelo corpo de cada prisioneira que passava. Eu sabia que não me viriam, pois eu tinha pedido que os anjos, aqueles anjos que foram designados para cuidar dos que hão de herdar a salvação, me rodeavam. Não me surpreendi sequer quando me deixaram passar, não me tocaram. Dentro de mim, porém, ergueu-se um grito jubilante. Ó Senhor, Tu sempre respondes às orações do Teu povo. Poderei enfrentar até mesmo Ravensbrück sem temor, porque Tu cuidas de mim. Isto não é invenção. Isto é aquele que nos salvou. Ele tem uma proteção para os seus dentro de um propósito. Não é fora de um propósito, é quando aquilo precisa ser feito para um objetivo. Os anjos de Deus são mensageiros, ministros de Deus, têm a função de executar os planos de Deus aqui na terra, quando o propósito de Deus estiver em jogo. Nós temos uma irmã que está aqui sentada, ela é policial, e ela me disse outro dia, meio preocupada, será que os anjos do Senhor, posso pedir os anjos do Senhor para me guardar na minha função? Eu digo, pode sim, porque é pela fé que nós usamos isso, nós vivemos por fé. E se Deus tem um propósito nisto, Ele vai colocar os seus anjos a cuidar de você. Os anjos nunca serão reis nem importantes, eles sempre serão servos. Se 2 anjos fossem enviados aqui na terra, um para cuidar do império da terra, do governo da terra, e o outro para varrer a rua, eles não iam trocar de função, porque eles não têm inveja um do outro. Eles são servos a serviço daquele que comanda o universo. Eles não estão preocupados com posições de destaque. Mas os anjos não são apólices de seguro contra a tribulação. Eles estão a serviço dos salvos
para os propósitos da Trindade e dentro de objetivos que Deus quer nas nossas vidas. Aconteça o que acontecer, nada irá prejudicar eternamente um filho de Deus. Eu disse eternamente. O Filho de Deus que habita no esconderijo do Altíssimo, embora os problemas e aflições aqui na terra sejam terríveis e muitas vezes quase insuportáveis. Mesmo assim, eles serão assistidos se este sofrimento tiver um propósito para a glória do Altíssimo. Nós temos visto algumas histórias assim muito interessantes de missionários. Tem um caso lá na Birmânia em que o pregador, os antropófagos quiseram fazer dele um churrasco. E disseram, nós vamos comê-lo esta noite. E no outro dia ele recebeu uma visita querendo saber quem era aquele exército que estava cercando a sua casa. Ele disse, não tinha nenhum exército. Eu só estava minha esposa, eu e os nossos filhos. Disse, não, a casa estava cercada de um exército enorme. Nós não pudemos entrar. Por causa desse testemunho, um dos membros daquela tribo quis conhecer o Jesus que aquele homem pregava. E através da mensagem, da pregação daquele homem, toda aquela tribo veio a conhecer a Jesus. Mas os anjos não podem pregar. Mas eles podem estar a serviço do que é o de herdar a salvação. Nada pode nos danificar de modo permanente. Ainda que momentaneamente nós possamos ter algumas restrições, e algumas tristezas e algumas dificuldades, mas nada pode. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos voltar para o verso anterior, porque a nossa o quê? Mas gente, um câncer é leve, dói tanto, mas em termos de eternidade, esse sofrimento que se passa, seja comido por um leão. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho uma irmãzinha que foi operada essa pouca semana, tiraram o útero por causa de um câncer. Ela está aqui hoje. E nós temos gente que passa por grandes aflições. Lá no tempo de Paulo, leões que comiam gente. Os cristãos eram mortos nas fogueiras. E ele está falando leve e momentânea tribulação. Momentânea porque é um período curto, meu velho. Quando fechar a capela dos meus olhos aqui, eu estou entrando nos portões da eternidade. Ficou para trás ficou.
Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo, o morrer é vantagem, é lucro. Não tem conversa. Você não pode matar um crente. Quem é crente não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Não tem jeito de você dizer assim, leve e momentânea tribulação. O que ela faz? Ela produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que você queria? Ganhar todo esse mundo e perder a sua alma? Ou salvar a sua alma e não ter nada neste mundo? Jesus disse àquele homem que estava armazenando, e estava com paióis cheios e coisa muita, e disse assim: tonto, louco, esta noite te perderão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É tontura. Não atentando nós nas coisas que se veem. Mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Oh, Glênio, onde é que está esse texto? Segunda Crônica, Segunda Reis. Humberto, acha esse texto aí. Abras os olhos do moço, Senhor. É o profeta Eliseu. O profeta Eliseu pedindo o exército assírio. Segunda Reis 6:17, está aí. Hoje em dia é fácil achar os textos bíblicos na congregação. O profeta, havia uma guerra, os sírios estavam atacando Israel, e eles cercaram, vamos começar a ver ali um pouquinho antes, antes do 17, vamos ver o 14. Começa com o 14, talvez. Talvez a gente... Aí. Então enviou lá cavalos, isso é o rei da Síria, carros... Leia, Dodô. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles chegaram e puseram... Olha, é muita coisa. E aí? Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? Meu senhor, a cidade de Dotã está toda cercada. Tem cavalos, tem cavaleiros, tem carros, está toda cercada. O que faremos, meu senhor? O que faremos? Veja o verso 17. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Profeta vira para o moço assim: moço, essa é uma das 366 vezes que a Bíblia apresenta o não temas. – 366 vezes. Por coincidência, até no bissexto tem um não temas. Não temas. Não temas. A gente vive cheio de temor desde o jardim do Éden. Nós somos fugitivos do medo.
E de lá para cá nós vivemos correndo, com medo, 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 medo. E o Senhor precisa dizer isso todo dia de manhã para mim: não temas, filho, eu estou contigo. Não temas, que eu sou teu Deus. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas espera aí, eu não estou vendo ninguém conosco. O problema nosso é esse, é atentar nas coisas que se veem, não nas que se não veem. Nós temos os nossos olhos postos no material e não no espiritual. Nós olhamos as coisas que estão à nossa volta. Olha, aqui eu tenho um coral de gente. Só que eu esqueço que eu tenho aqui um coral de anjos. Mas onde é que eles estão? Estão aqui. Como é que você sabe disso? Porque a minha Bíblia garante que eles estão aqui. Eu não os vejo. De vez em quando eles aparecem e fazem essas coisas acontecer. Nós vamos verificar algumas vezes. Então, verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Senhor, tira os óculos desse povo e põe os teus olhos em nós, para que nós vejamos com os teus olhos o que está por trás. Nós somos míopes. Havia um exército e ele disse, e viu o monte estava cheio de cavalos e carros. Engraçado que esses anjos também gostavam de andar de cavalo. E havia fogo ao redor. Então nós vamos caminhar um pouquinho nessa história, só para a gente chegar no fim dela, porque eles vieram para dominar os israelitas. Vamos ver um pouquinho. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Elias, conforme a palavra de Eliseu. Pera. Ele pediu para abrir o olho do moço e pediu para cegar os olhos do exército da Síria. Mas essa cegueira aqui não é uma cegueira que deixa o sujeito sem ver. É uma cegueira que deixa o sujeito sem perceber. É a mesma cegueira que aconteceu quando os anjos fecharam a porta de Ló. De tal modo que os homens que queriam currar Ló, porque eles eram uma raça perversa de Sodoma, não acertavam com a porta, não achavam a porta. É a mesmo tipo de cegueira. E Eliseu está orando aqui, para quem é do Senhor, abre os olhos para ver. E para quem não é dele, cega o olho para não ver. Porque o evangelho tem essa característica. Perguntaram uma vez a Jesus, por que o Senhor fala por parábola? Ele disse, é para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e venham e se convertam, e creiam e sejam por mim perdoados. Mas o Senhor não quer salvar as pessoas? Eu quero salvar o que eu quero salvar. Eu não quero que as pessoas se salvem. Porque se elas se salvarem, ninguém aguenta. Já não sendo salvas por elas mesmas, ninguém aguenta. Imagina se elas se salvarem. Aí o negócio é perigoso. É por isso que é perigoso você ouvir uma pessoa dizendo assim, eu me converti. Quando você escutar uma pessoa dizendo eu me converti, você sai de perto dela. Porque essa pessoa é perigosa. Porque a minha Bíblia diz assim, converte-me, Senhor, e serei convertido. Salva-me, Senhor, e serei salvo. E aí o Senhor é o meu louvor. Agora, quando o sujeito diz, eu me converti, cai fora dele.
Fica longe. É perigoso. Senhor, fecha o olho dessa gente. E aí, ó, feriu a gente de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Caminha mais um pouquinho, para você ver como é que a guerra de Deus é diferente das guerras humanas. E Deus lida sempre com os anjos na sua guerra. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Não é aqui em Dotã, não. Você vai para Samaria comigo. Vai ver Samaria lá comigo. Vamos embora. E o exército da Síria seguiu o profeta. E o profeta na frente e o mundo de soldados e cavalos e cavaleiros e carros seguindo o profeta. Mas eles estavam cegos para as coisas de Deus. Cegos na percepção. É como muita gente hoje está cega, espiritualmente cega, neste mundo. Porque não tem a revelação de Jesus Cristo. E sem a revelação de Jesus Cristo, o homem é cego. Mesmo que ele enxergue, ele não vê. E aí, vamos continuar aí, que tem mais coisa nesse texto. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Essas brincadeiras de Deus eu gosto. Fecha, abra o olho do incrédulo que não vê, porque esse é meu. Fecha o olho dos incrédulos que são incrédulos que não são meus. Agora abre no lugar onde eu quero que o Senhor abra. E aí Deus, abriu o olho deles. Onde é que eles estavam? No meio da cidade de Samaria, onde eles queriam dominar. E aí, vamos ver como é que... Quando os reis de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Feri-los-ei? Vou matá-los? Olha a resposta de Eliseu. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Como é que se ganha uma guerra do ponto de vista de Deus? Em vez de dizer, ele disse: mate aqueles que você conquistar com sua espada, com seu arco. Estes aqui foram conquistados com o poder de Deus. Então, prepara um banquete para eles. Dê pão e água para eles comerem e beberem, e devolva ao rei deles. É assim que se conquista um exército. Sabe como é? Em vez de você fazer dele um inimigo, prepara uma mesa com a presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando você tiver um inimigo, uma receitinha aqui. Prepare um banquete e convide para ele vir comer na sua casa. Convida seu amigo, não. Eu tive uma vez, nós tivemos um casal que não gostava de nós. Ele não gostava mesmo. Foi um espinho na minha coluna durante 20 e tantos anos. 20 anos. E eles iam embora daqui, e eu pedi à minha esposa: bota a mesa melhor que se tiver aí. A prataria que tiver. Os pratos melhores, e faça uma comida bem feita. Eu quero uma comida de primeira. E convidei o casal, e convidei outro casal, e convidei outro casal, e sentamos à mesa, e comemos, e comemos, e comemos. E foi até de madrugada, e eu disse assim: agora vocês vão embora daqui, eu não quero que vocês vão embora daqui zangados. Eu quero dizer que vocês foram uma bênção na minha vida.
O tempo que vocês me perseguiram foi o tempo de crescimento. Muito obrigado por ter sido um instrumento na mão de Deus para me fazer crescer. Foi mudo. Ali para frente ficaram mudo uma meia hora. Mas foi bom. É assim que o profeta disse, vai preparar um banquete lá. É pão e água, mas que se faz banquete com pão e água também. Ainda mais para dar comida para não sei quantos mil soldados. Não valia gastar tanto vinho assim, não. Depois... Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Você vê como é que Deus faz? Isso é guerra de anjo, meu povo. Isso é guerra de anjo. Guerra de anjo dá nesse negócio aqui. O exército é maior, o exército, só quem enxerga é o povo de Deus. Você está enfrentando aí uma briga danada de família. Não desembanha a espada, não. O Dagoberto hoje falou que o Pedro arrancou a espada e na orelha do... Nós às vezes fazemos isso, pegamos a nossa espada e no outro. Não, deixa o Espírito trabalhar na vida da gente. E isso aqui é sinal de Deus operando nos bastidores. Os anjos do Senhor estão aí. Não tente atacar um homem de Deus, porque os próprios anjos vão defender esse cara. Deixa eu contar uma história, outra história. Esse aqui é... Minha esposa Ruth, Dr. Billy Graham contando, minha esposa Ruth, está um estranho incidente numa livraria de obras cristãs em Xangai, na China. Ela soube desse acontecimento através do seu pai, o Dr. L. Nelson Bell, que trabalhava num hospital numa província da China. Era nessa loja que o Dr. Bell comprava seus extratos e opúsculos evangélicos para distribuir entre os seus pacientes. O incidente ocorreu em 1942, depois que os japoneses haviam ganho a guerra com a China. Uma manhã, por volta de 9 horas, um caminhão japonês parou junto à livraria. Trazia 5 fuzileiros navais e estava cheio de livros até a metade. Eles estavam indo nas livrarias para saquear as livrarias. Vocês sabem que uma das questões quando vier aí a obra do anticristo é que eles vão acabar com Bíblia. Vão queimar tudo que tiver de Bíblia. Por isso que o livro do Eli tem um significado interessante, porque o sujeito aprende a Bíblia, decora a Bíblia. Há no mundo hoje, em alguns lugares, no Chile, há um grupo de irmãos que está decorando a Bíblia. Cada um está responsável por um livro. Eu queria o livro de Judas. Aí seria fácilzinho para decorar. Mas eles estão decorando a Bíblia para poder manter. Mas outros estão decorando. Existem 5 pessoas no mundo que sabem a Bíblia de cor. De ponta a ponta. Somente as privilegiadas que Deus tem dado, mas também pessoas que leem. E eles estavam pegando os livros e tirando. E
O auxiliar chinês daquela loja, que era um cristão, se achava sozinho na ocasião e compreendeu que estava em apertos. Tímido e por natureza, sentiu que aquilo excedia o que ele poderia suportar. Quando ele viu pulando do caminhão os fuzileiros dirigindo-se para a porta da loja, mas antes que pudessem entrar, entrou um cavalheiro chinês, elegantemente vestido, e penetrou no estabelecimento na frente deles. Para o auxiliar da loja, que conhecia praticamente todos os fregueses chineses que frequentavam aquele homem era completamente estranho, ele nunca tinha visto. Então, engraçado que os anjos, eles podem ter a cara do povo que quiser. Na África ele fica preto, na China ele fica com cara de chinês, lá nos nórdicos ele fica loiro, porque ele se mistura. E você vai ver isso, depois a gente vai ver como eles estão, não hoje, porque não dá tempo. Por alguma razão desconhecida, os soldados que iam entrando pararam e ficaram a olhar os quadros das vitrines sem entrar. Por 2 horas ali permaneceram. E depois das 11 horas, não puseram os pés dentro da loja. Estranho, perguntou o homem, o que os homens estavam... O estranho perguntou o que os homens desejavam. E o auxiliar chinês da loja explicou que os japoneses estavam confiscando estoques de muitas das livrarias da cidade e agora chegara a vez daquela loja. O estranho chamou o auxiliar e juntos começaram a orar. Engraçado que anjo também ora. E enquanto o estranho encorajava e assim se dispuseram a passar aquelas 2 horas, finalmente os soldados subiram no seu caminhão militar e foram embora. O estranho também se foi, desapareceu, sem fazer uma única compra ou perguntar acerca de qualquer outra coisa mais na loja. Mais tarde, quando o dono da loja chegou, o senhor Li, ele perguntou: senhor Li, o senhor acredita em anjos? Ele disse: com certeza. Os anjos são os servos a serviço dos que hão de herdar a salvação. Eu também acredito. Eles hoje teve um aqui nessa loja. Porque não aconteceu nada. É o propósito de Deus? É o propósito de Deus. Então Deus vai fazer. Vamos dar uma olhadinha ainda e depois a gente hoje mais um pouquinho. Porque os anjos, a gente fica às vezes pensando, não, eu não quero muita conversa com anjo, não. Mas eles estão aqui a nosso serviço. Eu quero conversa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas os anjos estão aqui, eles são servos. Quando o nosso querido irmão na fé, João, o apóstolo de Jesus, viu o anjo, ele se prostrou. Você vai ser a anja. Ele se prostrou para adorar, ele disse, não, pegou na mão, levanta, adora a Deus. Porque eu sou conservo teu. Não se adora anjo, só se adora a Deus. Mas vamos dar uma olhadinha em Gênesis 32, um pouquinho aí, 1 e 2. Depois eu vou dar uma pequena palavra sobre Jesus e os anjos e aí a gente termina. Também Jacó seguiu o seu caminho
e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Verso 2. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Na versão corrigida, alguém deve ter a versão corrigida aí, diz assim: este é o exército de Deus, acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Manaim significa duplo acampamento, duplo exército, o dos homens e o de Deus. É um duplo acampamento. É um plural. Quando viu o acampamento de Deus, é o acampamento de Deus, é o exército de Deus, é o grupo de comunicação de Deus. Os anjos tiveram participação no ministério de Jesus. No nascimento, foram eles que deram notícia para Maria, foram eles que deram notícia a José. Em sonho, um anjo lhe apareceu e deu o nome a Jesus. Eles deram notícias no dia do nascimento de Jesus. Eles contaram para os pastores: eu tenho uma notícia boa para vocês. Sabe o que é? Habemus Salvatore. Temos Salvador na terra. Não é habemus Papa. Temos Salvador, temos um Salvador que nasceu, e foi na cidade de Belém, é Cristo Senhor. E os anjos serviram o Senhor na tentação, como nós falamos no domingo passado, na hora que Satanás foi expulso. Durante todo o período da tentação, ele não recorreu aos anjos, mas passadas as tentações, os anjos vieram e o serviram. E eles só aparecem agora. Vamos ver se eu consigo ver onde é esse texto. Lucas 22, 42, será? Quando Jesus está no Getsemane. Acho que é 42 ou 43. Hein? Quando Jesus está no Getsemane, que ele está orando, depois um anjo veio. 43. 43. Jesus, veja o 42 aí, só o 42 para a gente ter a noção. Jesus estava orando. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Veja bem, tanto na tentação do deserto, Jesus recebeu 3 tentações, como na oração do Getsemane, Jesus orou 3 vezes. Os anjos não apareceram no começo da tentação, só no fim, depois que ele venceu o diabo. E só no fim da última oração é que ele aparece, um anjo, para a palavra que aparece aí. Vamos ler o 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Essa palavra confortava, no original grego, significa dar força. Dar força. Porque Jesus estava enfraquecido, ele suava sangue. Ele estava entregando-se totalmente. E o anjo apareceu. E depois os anjos só aparecem na ressurreição. Por todo o período da crucificação, os anjos não se manifestam.
Porque se ele se manifestasse, tanto é que quando o Pedro cortou a orelha, Jesus disse, mete a espada na bainha, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria aqui legiões de anjos para me defender. Eu sei disso, mas eu não posso fazer isso. Sabe por que ele não podia fazer isso? Porque ele tinha uma salvação para fazer. E que salvação era essa? A minha. Eu tenho um pecador desgraçado que vai nascer em 1945 e que eu já o elegi desde a eternidade e eu vou salvá-lo. Agora você entra nessa lista, se você crê. Por minha causa. Ele fez isto. Ele tinha que ir para a cruz. E ele não recorreu aos anjos. Mas, na ressurreição, eles voltam a aparecer. E na ascensão, eles estão lá como testemunhas. E ainda vai olhando, ainda dá uma bronca nos discípulos e diz assim, o que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? Pois do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer e tacam para frente e vão pregar o evangelho. Mas vão para a cidade até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E quando vocês forem revestidos do poder do alto, vocês vão dar testemunhos deste evangelho. Os anjos estão a serviço do que hão de herdar a salvação. Eles são preciosos. Tenho muita admiração por esse serviço que eles prestam aos santos, ao povo de Deus. Mas nós não precisamos pedir que eles venham fazer essas coisas, porque é o Senhor que cuida disto. Eu tenho um irmão que tem uma mania, eu já contei até que ele pedia, quando ele sai de carro, ele pede os anjos para subir no capô, para ficar aqui, para ficar lá. Aí o Maurício foi dizer assim, mas aí se o carro desse jeito eu não vou ter trabalho. O Maurício é latoeiro que desamassa carro, faz as coisas. Ele disse, com esse mundo de anjo aí cuidando desse carro desse jeito, não vai ter batida e eu vou ficar sem emprego. Digo, não, mas esses anjos dele aí não fazem nada, não. Anjo não é para esse tipo de apólice de seguro contra terceiros, não. Anjos é para propósito de Deus, para serviço daqueles que hão de herdar a salvação e para o propósito que Deus tem determinado. Eu não vou morrer um dia menos daquele dia que Deus estabeleceu dentro do seu propósito. Nesse tempo ele tem aí o cuidado comigo, vai cuidar. No dia que for, será. E será. Vai ser um dia muito precioso. Porque vai acabar esse peso, e aí eu vou ter uma outra coisa mais gloriosa, que eu nem sei descrever, porque os que estiveram lá e chegaram, Paulo disse assim, olha, o que eu ouvi lá eu não vou contar para vocês nunca, porque são coisas inefáveis, que não é lícito a contar a mortais. Então eu fiquei sem saber muita coisa, porque ele foi o único dos mortais em carne que foi lá e voltou para estar contando coisas e não contou. Então ficamos sem saber. Só que ele disse que é muito melhor lá do que aqui. Porque lá não tem Dilma, não tem Copa, não tem nada, não tem Barack Obama, não tem nada disso. Lá tem o Cordeiro que foi imolado e que está cheio de glória. Queridos, nós estamos tocando nesse campo, porque alguns irmãos dizem, pastor, fala sobre os anjos. Pois é, os anjos são preciosíssimos e tem, mas é para aqueles que vão herdar a salvação. E a salvação? A salvação é por Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele fez uma obra para nos salvar. Qual foi a obra? Ele morreu e ao ser crucificado nos atraiu no seu corpo.
E lá na cruz, ele nos fez morrer com ele. E na ressurreição, ele nos deu a vida dele. E agora ele vem viver em nós. E ele vivendo em nós, nós temos a redenção. A redenção é ele. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E os anjos estão aí para fazer o serviço dele. E nenhum sofrimento aqui na terra é permanente. O pastor da igreja metodista, que estava muito mal, morrendo, o outro irmão foi visitá-lo e disse assim: e como é que você está? Ele disse: estou ficando melhor. Ele disse: que graças a Deus. Ele disse: porque a morte está chegando e eu vou ficar melhor. E o outro pensando que ele ficar melhor é sarar. Não, ficar melhor é quando eu morrer. Aí eu vou ficar melhor. Aí ele saiu, o outro saiu dali assim: que bênção. Eu queria ter aquela fé. Mas a fé é dada a cada um na proporção. Então, queridos, nós vamos cantar, não é, meu filho? Cantar. E depois você lembra o seguinte: o Senhor, se Ele tiver um propósito na sua vida, Ele vai cumprir esse propósito. Tá? Apocalipse 5,13. Apocalipse 5,13, ele está falando do culto. É o culto lá do céu. O versículo 5, o capítulo 5 de Apocalipse é o culto do céu. Pode ir lá. E antes de nós cantarmos mesmo, com as nossas vozes, eu estava sentado ali pensando o seguinte: nós precisamos primeiro ouvir isso, ouvir esse texto, na nossa mente, dizermos ao Senhor. O texto todo, o versículo todo diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós vamos fazer assim. A Débora nos ajudará com o teclado. Os irmãos do coral podem fazer boca que usa. Nós vamos cantar na nossa mente primeiro essa melodia, dizendo ao Senhor. Porque deixa a letra aí. Começa assim na sua mente. Do início. Não se cansam de dizer dia e noite. Queria pedir que os irmãos da galeria pudessem confessar isso com a voz, cantando ao Senhor. Ao que está assentado Vamos nos juntar aqui, os irmãos lá da galeria, os irmãos do meio aqui, mais uma vez. Ao que está
juntar a esse coro? Ao que está Deus nos diz que a adoração é prostrar-nos diante do Senhor. Talvez não dê espaço a você ficar de joelhos diante do Senhor, mas que o nosso coração esteja prostrado, rendido diante do Senhor. Nós podemos confessar mais uma vez como igreja a adoração ao Senhor. Ele é digno. Aquele que habita a sombra, aquele que habita, aquele que descansa, aquele que permanece, a sombra do Onipotente descansa. Esse descanso o Senhor quer nos levar aos braços dele e adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos cantar mais uma vez. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Você tenha uma semana guardado no amor de Deus, na graça de Jesus, na comunhão do Espírito. Não se esqueça de que Deus o ama do jeito que você é e Ele transforma você do jeito que Ele pode fazer, que é tornar você um filho bem descansado no colo dele, para que viva para a glória dele. Você encontra pessoas aqui hoje que também são carentes. Nesse processo de humano, que nós vivemos com humanos, tocar, abraçar, beijar, é saudável. Nós, às vezes, não temos muito tempo para curtir as pessoas. Eu queria que você não saísse assim,
A minha filha esteve essa semana aqui, em Londrina. Ela estava um pouco triste, disse, vamos sair para a gente jantar juntos, filha. Não, estou querendo. Estava meio triste, assim, meio... Vambora, filha. Não, pai. Quero ficar em casa. Vambora, filha. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela disse assim, se eu soubesse que meu pai ia embora tão cedo, eu tinha ficado mais tempo com ela. Ela disse, então eu vou. Foi uma chantagem, não tenha dúvida. Mas nós deixamos de ter comunhão uns com os outros, porque a gente, às vezes com preguiça, não sei o que e tal, e depois se arrepende. Eu podia ter ficado com ele lá um pouquinho mais. Então, lamba o irmão um pouquinho, dê um abraço nos irmãos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.